boa tarde a todos. Estamos começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, né? Um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Vem com a gente que hoje o programa está recheado de informações. Vamos falar dos grandes jogos que tivemos ontem pela Copa Libertadores. Vamos falar também de Copa Sul-Americana. Vamos estar abordando nosso programa de hoje aí, falando dos jogos de hoje, dos clubes brasileiros que vão entrar em campo, tanto pela Libertadores quanto pela Sul-Americana. Vamos falar também do futebol internacional. Hoje tem uma grande partida final da Europa League, né? A equipe do Eintracht Frankfurt enfrentando o Rangers da Escócia. Um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. E desde já apresento quem vai fazer o programa aqui ao meu lado, o meu comentarista, diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Daniel Godoy está de volta no programa de hoje. É, Boa tarde, Gomes. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. É muito bom estar de volta. E antes de tudo, quero desejar melhoras ao nosso parceiro Gabriel Sanches, que está gripado. E vamos que vamos, né? Que hoje o programa promete. É isso aí, Daniel. Como você mesmo disse, hoje o programa promete, né? Lembrando aí a todos que nos acompanham que o nosso comentarista Gabriel Sanches, diretamente do Rio de Janeiro, não vai estar participando do nosso programa de hoje porque ele está gripado, mas desde já aí desejo melhoras para ele. Amanhã ele está de volta aí e vamos estar todo mundo junto aí fazendo um grande programa aí para todos que nos acompanham. Mas enfim, o Daniel está de volta aí. Hoje ele vai ter trabalho, hein? Hoje eu vou botar o homem para trabalhar, fazer várias análises aí. E vamos começar, Daniel, falando do Corinthians, né? O Corinthians que entrou em campo ontem jogando na La Bombonera, até jogou bem ali os primeiros 15 minutos aí contra a equipe do Boca Juniors, mas depois ali o Boca Juniors empatou e acabou terminando tudo igual em La Bombonera. Corinthians 1, Boca Juniors 1. Fique à vontade para fazer a sua análise, Daniel. Time do Corinthians ontem poderia ter feito um jogo melhor, né? Até conseguiu ser eficiente nas finalizações. Chegou pouco, porém conseguiu aproveitar as oportunidades que teve com o Duqueiroz em cobrança de escanteio, acertou a bola no cantinho. Aí depois só deu o Boca Juniors, né? O Boca Juniors começou a pressionar, começou a ser perigoso no campo de ataque e no final do primeiro tempo empatou com o atacante Dario Benedetto, né? Eu acho impressionante como o Benedetto consegue fazer gols em times brasileiros, né? Fez contra o Palmeiras na Libertadores de 2018, também fez contra o Cruzeiro na Libertadores de 2018 e fez ontem contra o Corinthians, né? Então, assim, que atacante é o Benedetto, né? Ele que voltou do Olympique de Marselha, ficou algumas temporadas lá e agora está de volta à equipe do Boca Juniors. Mas, apesar de tudo, foi um bom resultado para o time do Corinthians. Porque, assim, o Corinthians continua na liderança do grupo, já está praticamente classificado, então, assim, já está praticamente classificado. E embora tenha algumas coisas para melhorar, porque ontem o time do Corinthians teve uma partida bem abaixo, né? Mas sim, também teve o Cantilho expulso, é bem complicado jogar também com um jogador a menos. Mas eu acho que dentro das circunstâncias foi um bom resultado para a equipe do Corinthians, porque além da classificação, jogar contra o Boca Juniors lá na Bomboneira não é fácil, né? E eu tô aqui para repudiar mais um episódio de racismo, né, que aconteceu ontem no jogo contra o Corinthians. Eu acho impressionante, sempre que alguma equipe brasileira joga contra algum time argentino, acaba acontecendo esse tipo de coisa, e a Comebol continua não fazendo nada. Enfim, né, repudiar isso aí. Exatamente, Daniel. Mais uma vez você me frisou aí. Mais uma vez a gente tendo que comentar aqui dentro do nosso programa, né? Esses casos de racismo que vem se repetindo aí na Copa Libertadores e mais uma vez a gente noticia aqui dentro do nosso programa, né? Infelizmente a Comebol é isso. Ela não dá a punição devida aos clubes como deveria ser punido e mais uma vez a gente presenciou na partida de ontem na La Bombonera mais um caso de racismo aí por parte de torcedores da equipe do Boca Juniors. Daniel, faço a pergunta para você. O Corinthians ontem ele teve um desempenho assim que dentro da partida, principalmente no segundo tempo, onde a equipe oscilou bastante. Você acredita que o que precisa ser mudado no Corinthians nessa questão para as próximas partidas? Ah, cara, eu acho que assim, o time do Corinthians também não tinha feito uma grande partida contra o Internacional. Eu vejo que tá dando uma queda de produção, né?
talvez assim seja necessário, sei lá, dar um descanso para alguns atletas que eu vejo que estão cansados. Ontem o Corinthians também, né, teve o Cantilho expulso, aí assim acaba complicando também jogar com um homem a menos. E os jogadores do Corinthians também estão com uma certa idade, né? Então, assim, talvez seja importante o time do Corinthians procurar mais equilíbrio, né? Fazer uma mescla entre jogadores mais jovens com jogadores mais velhos. Porque, por exemplo, o William, o Renato Augusto, o Juliano, o Jô já estão com uma idade mais avançada e não aguentarão até o final da temporada. Então, assim, talvez o Corinthians precisa tentar jogadores mais jovens e mais leves também. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Falando a minha opinião sobre a partida de ontem do Corinthians, vi que o Corinthians apresentou a intensidade que a gente tanto falou ali na partida, no comentário de ontem, quando eu e o Gabriel fez a participação nos primeiros 15 minutos, aí o Corinthians conseguiu abrir o placar ali com o Duqueiroz, mas a gente viu que não pode dar espaço para a equipe do Boca Juniors. O Boca Juniors do meio para frente é uma equipe muito dinâmica, rápida e veloz, e foi assim que a gente viu que o Boca Juniors usou esse principal fator e conquistou o empate aí com o Benedetto, principalmente no segundo tempo. O Corinthians mudou ali a sua formação tática, né? Sem a bola marcando a equipe do Boca Juniors, jogando ali no 4-1-4-1, com a expulsão do Cantígio ali, tentou fazer duas linhas de quatro ali para tentar se defender da forma que podia, mas a gente viu que o Boca Juniors foi mais efetivo, criou mais chances, e se não fosse a atuação do Cássio, o Corinthians poderia ter saído com a derrota, mas veja aí como um ponto importantíssimo para a equipe do Corinthians aí garantir, encaminhar a sua classificação à próxima fase da Copa Libertadores. Bom, Daniel, agora vamos falar da equipe do Flamengo, né? O Flamengo que venceu e venceu bem a Universidade Católica aí pelo placar de 3-0, né? A gente viu um time muito intenso ali, né, jogando no Maracanã. Tivemos gol do Ilharão, tivemos gol do Everton Ribeiro, gol do Pedro, e o Flamengo conquistando uma importante vitória diante da equipe da Universidade Católica. Assim, foi um bom jogo no Flamengo, embora achei que a equipe teve algumas oscilações. O Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. No segundo, o time deu uma queda física, mas o técnico Paulo Souza fez algumas substituições. Aí o time voltou a ser perigoso no campo de ataque. Eu quero destacar o Gabigol, sinceramente. Não dá para perder gol que nem o Gabigol tá perdendo. Assim, ontem no primeiro tempo ele perdeu duas chances absolutamente claras. Primeiro, né, no primeiro lance do jogo, ele recebeu um belo passe, aí saiu cara a cara com o goleiro Pérez e ele defendeu. Depois, ele recebeu a bola de Bruno Henrique, ele driblou o zagueiro. Aí depois, o goleiro também fez ótima defesa. Aí quando chegou no segundo tempo, o Mateuzinho, se não me engano, tocou para ele e ele acabou não alcançando a bola. Então, assim, a gente percebe que o Gabigol está sendo pouco efetivo nas últimas partidas, né? Diferente do Pedro, né, que ontem fez um golaço, tá? Tudo bem, ele perdeu um gol antes, né, que o goleiro Pérez fez um milagre, mas depois ele fez um golaço, tá? Recebeu a bola, deixou o zagueiro no chão e bateu no ângulo, sem chance de defesa, né? Isso aí mostra que o Pedro tá tentando mostrar serviço, tá? E se ele, assim, se ele continuar com a efetividade que teve ontem, pode até, em questão de justiça, tirar a vaga do Gabigol titular, né? Mas sim, tem que ter paciência, porque ele ainda ficou 3 jogos sem fazer gols, depois voltou a marcar contra o Altos, marcou ontem de novo, mas assim, vamos ver, né, se o Pedro continua com essa sequência. Outro jogador que eu quero destacar, eu acho impressionante o Everton Ribeiro, né? Assim, eu vejo que quando ele está bem em campo, o time acaba fluindo demais, né? Assim, ontem ele foi bastante importante, fez um gol de peixinho, também deu alguns passes para o Gabigol, deu alguns passes para o Pedro, então assim, partidaço do Everton Ribeiro. Outro jogador que eu tenho que falar também é o Arrascaeta, né? Eu acho impressionante. É um jogador que fica em todos os cantos do campo, entendeu? Às vezes vai para a direita, às vezes ele acaba fazendo um revezamento com o Bruno Henrique, porque tem alguns momentos do jogo em que o Bruno Henrique fica mais próximo, né, do Gabigol lá na frente.
Aí depois o Rascaeta fica mais próximo do Gabigol e acaba indo para a ponta esquerda. Aí o Bruno Henrique acaba indo um pouco mais para o meio. Mas enfim, né? Que partida fez o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Outro jogador que quero destacar também é o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, que assim, ele é um jogador monstro. Se não fosse as lesões, para mim, ele seria o melhor zagueiro do Brasil, tá? Atuando no futebol brasileiro. E outro jogador que fez uma boa partida ontem foi o Pablo, né? Monstro, assim, jogou muito, fez uma partida ok. Agora eu quero falar de outro destaque negativo, além do Gabigol, o goleiro Hugo, né? Ontem ele quase falhou de novo, né? Teve um lance no primeiro tempo no qual o lateral Gutierrez cruzou a bola quicou na frente dele, ele não alcançou. Aí deu sorte porque o jogador do Católica, o Valência, acabou mandando na trave, né? E inclusive ontem, toda vez que ele pegava na bola, a torcida o vaiava. E vale destacar que nesse jogo também, né, teve muitos protestos contra o presidente Rodolfo Landim, contra os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, e também alguns pediam a volta do técnico Jorge Jesus, né? Mas assim, Flamengo conseguiu uma vitória importante, tá? É o líder conseguiu consolidar a liderança do grupo H com 13 pontos. O segundo colocado é o Talheres, que tem 8, então assim, só pode chegar a 11 e faltando o jogo, não alcança mais o time do Flamengo. E até agora o Flamengo tem uma das melhores campanhas, né, da Libertadores, acaba perdendo apenas para o Palmeiras, né? E também acaba igualando a campanha do Estudiantes, que também tem 13 pontos. É isso aí, É isso Daniel. aí. Daniel, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você. Só que antes de eu fazer a pergunta, temos recados de quem acompanha o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. O Glaidson Pereira Morim, almoçando e assistindo o melhor programa de esporte do Brasil. Ô, Glaidson, muito obrigado aí pela audiência do nosso programa, meu amigo. Um abraço. Ô, Daniel, agora temos mais recados, produção? É só isso mesmo? É isso aí. Não se esqueça você que está nos acompanhando de seguir acompanhar aí as redes sociais da Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação que vem por aí da Connect Brasil TV SP. E fique à vontade também para fazer uma pergunta aí para mim e para o nosso comentarista Daniel Godoy, que estamos à disposição aqui para esclarecer a sua dúvida. E Daniel, agora que você está à disposição, você ficou 2 dias fora do programa, vou botar você para trabalhar hoje. Fazer algumas perguntas aí para você. Vamos começar falando da equipe do Flamengo. Assim, é algo que eu abordei com o Gabriel no programa de ontem, não sei se você acompanhou, que a gente falou que essa diversificação tática por parte aí do Paulo Souza acaba afetando o desempenho da equipe do Flamengo. Mas a gente vê que quando ele joga ali pelo menos num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, que foi o que o Flamengo jogou ontem, a gente vê que essas peças do meio de campo para frente do Flamengo acaba rendendo mais, como o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, até o próprio Gabigol, que não fez uma boa partida ontem, mas que criou bastante, teve volume de jogo. Eu queria saber, na sua opinião, com as peças que o Flamengo tem, qual seria o esquema ideal para o Flamengo jogar aí para fazer com que o time melhore esse desempenho dentro de campo? Olha, hoje eu acho sim, né? O 4-3-3 é a melhor opção, porque os jogadores estão mais ambientados. Estamos já no meio da temporada. Então, tentar um novo esquema agora vai acabar prejudicando muito o desempenho da equipe. Então, eu acho no 4-3-3, né? Mas, assim, uma coisa que eu também esqueci de falar do time do Flamengo, eu acho, cara, que a equipe do Flamengo acaba cansando demais, tá? Então, assim, e muitos jogadores também se machucam. Então, eu acho que esteja na hora da diretoria rever o departamento médico e a preparação física da equipe, né? Porque que nem foi assim contra o Ceará e foi assim ontem. A equipe fez um belo primeiro tempo, inclusive nesse esquema, né, no 4-3-3. E em alguns momentos da partida, eu vejo que acaba também variando para o 4-2-3-1. Aí, assim, eu vejo que o time acaba cansando demais, né? Por exemplo, assim como no jogo contra o Ceará e como ontem, a equipe fez um belo primeiro tempo. Aí, quando chegou na segunda etapa, o time acabou tendo uma queda física grotesca, né? A diferença é que ontem o Paulo Souza acabou
sendo feliz nas substituições, né? Que colocou o Pedro no lugar do Gabigol, que não vinha fazer uma boa partida, e ele foi lá e deixou a marca dele. Só que é o seguinte, respondendo a sua pergunta, hoje seria no 4-3-3, né? Porque a gente vê que o time está mais ambientado nisso, e fora ainda que hoje não temos zagueiros suficientes para jogar no 3-5-2. Porque o Fabrício Bruno está machucado, né? Vai ficar fora por 2 meses. O Davi Luiz também. Então, assim, e ontem a zaga do Flamengo foi até segura, né? Com o Rodrigo Caio e com o Pablo. Então, eu manteria a mesma formação que foi utilizada ontem. Exatamente, tá aí o nosso comentarista Daniel fazendo uma excelente análise do esquema tático da equipe do Flamengo. E Daniel, queria saber com questão da defesa, o que que você tem, o que que você acha que o Flamengo precisa melhorar ali para consolidar principalmente a parte defensiva, né? Já que o Flamengo ali tem uma rodagem de zagueiros, vai testando uma dupla nova a cada partida e também não tem um goleiro ainda titular definido, né? O Santos ainda não se encaixou com a camisa do Flamengo e já que o Hugo também tá falhando na meta do clube alvinegro, o que que você do clube rubro-negro, peço perdão, o que que você acha que o Flamengo precisa melhorar na parte Não, defensiva? assim, outro defeito da defesa do Flamengo, eu vejo assim, independentemente do lateral que entra, seja Isla, seja Rodinei, seja Mateuzinho. O Flamengo, todo jogo, mas todo jogo, a equipe acaba tomando bola nas costas, né? E isso vem acontecendo de maneira frequente, né? O Isla, inclusive, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, tomou bola nas costas e acabou cometendo pênalti. O Mateuzinho ontem tomou bola nas costas em um lance de cabeça e a bola passou perto da trave defendida por Hugo. E o Rodinei falhou, por exemplo, que eu me recordo aqui também, no jogo contra a equipe do Talheres, né? Que também aconteceu no Maracanã, pela segunda rodada, se não me engano, quando o Flamengo venceu por 3-1. E quanto à questão dos goleiros titulares, olha, o problema do Hugo de goleiro que a gente tem também é o seguinte, né? O goleiro Santos está machucado, o Diego Alves está machucado também, mas assim como eles estivessem prontos, eu colocaria o Santos como titular, tá? Porque o Flamengo contratou ele caro e além disso o Hugo não traz segurança alguma, né? Inclusive falhou ontem de novo, né? Sorte que a bola foi na trave, né? Imagina a pressão que seria em cima dele caso ele tivesse tomado aquele gol. Mas assim, do outro lado, o Diego Alves também, assim, ele jogou acho que um jogo nessa temporada, tá? Contra o Rezende. E desde o ano passado ele acaba falhando demais, né? Ele parece um goleiro aposentado, com todo respeito. Ele se machuca muito, ele tem hoje dificuldade de jogar com os pés. Ele, ano passado, já cometia alguns erros que ele não costumava errar. Ele também tem dificuldade de sair do gol. Então, assim, o Flamengo acaba com dificuldades na questão do goleiro, né? Mas outra coisa também que tem que ser revisto, na minha opinião, é a questão do treinamento do preparador de goleiros, né? Porque assim, porque toda vez que um goleiro do Flamengo entra, ele acaba falhando, né? Que nem o Santos, por exemplo. Assim, ele não teve culpa em nenhum gol que ele tomou até aqui. Mas às vezes eles acabam tendo alguns erros na saída de bola, às vezes com os pés, e que, pelo fato de não ter resultado em gols, acaba passando despercebidos. Então, assim, eu acho que também está na hora de rever o preparador de goleiros do Flamengo também. Tá aí o grande análise do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando um pouco do desempenho do Flamengo dessa importante vitória contra a Universidade Católica, né? E também falando aí sobre o que o Flamengo precisa melhorar e vamos ver aí se essa vitória dá um ânimo novo aí e um novo direcionamento para o trabalho do técnico Paulo Souza frente à equipe do Flamengo. Daniel, agora a gente vai falar da equipe do RB Bragantino, né? O Bragantino que jogando no Nabi Abichedi recebeu o Estudiantes de La Plata e acabou perdendo pelo placar de 1-0, sofrendo um belo gol, né? O atacante argentino ali fez um gol meio de bicicleta, fazendo um grande gol e garantindo a vitória do Estudiantes de La Plata em cima da equipe do RB Bragantino. Enfim, né? Ontem foi um golaço do Del Prete no ângulo, sem chances de defesa para o Cleiton. Olha,
Eu até achei que a equipe do Bragantino fez uma boa partida até, sabe? Conseguiu criar algumas chances com o Arthur, com também o Elinho, mas o time do Estudiantes sabe jogar Libertadores, né? E assim, e no final do jogo tomou um golaço. Aliás, esqueci de dizer aqui, né? Ontem eu até acertei o placar do jogo, tá? De Bragantino e Estudiantes. Eu só errei o time, né? Porque ao invés de falar de ser 1-0 pro Bragantino, foi pro Estudiantes, né? Eu só errei isso, né, filho? Aí assim, e o Estudiantes, assim, e o Bragantino pode ser ultrapassado hoje, tá? Pelo Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai hoje joga contra a equipe do Vélez. E se vencer, passará o Bragantino, né? Então, assim, o resultado do Bragantino foi bastante complicado. Agora, por mais que o Bragantino talvez seja eliminado, o que, o que seja possível, mas também assim, é possível conseguir a classificação, eu acho que o Bragantino vem fazendo o papel dele, tá? É um time assim que ainda está estreando na competição, vem ao longo dos anos montando um bom time e que pode chegar longe algum dia ainda, né? Mas assim, o resultado de ontem foi bastante ruim, né? Perdeu em casa para os Estudiantes. E esse foi o segundo golaço, tá? Que o Bragantino tomou da equipe dos Estudiantes, né? É, No jogo que aconteceu lá na Argentina, a equipe do Bragantino tomou um golaço do Bocelli, tá? Que jogou no Corinthians. Assim, ele pegou de cobertura e ontem, de fora da área ainda, e ontem tomou um gol de bicicleta do Del Prate, né? Então, assim, por mais que o Bragantino não tenha feito um jogo ruim ontem, é, conseguiu um resultado bastante amargo, né? Porque, assim, alguns torcedores até acreditavam que a equipe do Bragantino poderia conseguir até uma classificação. Agora, caso o Bragantino consiga vaga na Sul-Americana, eu acho que vai acabar conseguindo ser bem forte, tá? Para disputar o título. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, dando seu ponto de vista aí dessa derrota do RB Bragantino em cima da equipe argentina do Estudiantes de La Plata, jogando no Nabi Abichedi. E agora vamos falar da Copa Sul-Americana, Daniel. Também tivemos 3 brasileiros entrando em campo ontem à noite, né? E vamos começar falando do Ceará. Rapaz, o Ceará aplicou uma goleada em cima do General Cabadeiro pelo placar de 6-0 aí, inclusive com um dos gols aí desse que tá aparecendo na nossa tela aí, o Steven Mendonça. Grande atuação do Ceará na Copa Sul-Americana. Assim, é impressionante, né? O Ceará vem fazendo uma campanha sensacional na Copa Sul-Americana. Se eu não me engano, venceu todos os jogos até aqui na competição. Inclusive ontem, né, que meteu incríveis 6-0, tem a melhor campanha da fase de grupos até agora, com 15 pontos, com 5 jogos, 5 vitórias. E ontem passou o trator em cima do General Cabadeiro, que é o lanterna do grupo G, com apenas um ponto conquistado. Então, assim, o Ceará fez o papel dele, né? E vale destacar o cara que apareceu aqui na tela, né? Steven Mendonça, que vem jogando muita bola, é impressionante. Ele chegou no Ceará e conseguiu se identificar com a camisa do time, sabe? Vai destacar também uma boa partida ontem do Eric, que por mais que ele não tenha feito gols, foi importante no ataque. O Ceará também marcou outros gols com o Zé Roberto, o Kleber e o Wesley no começo da partida. E você vê, né, que como o Ceará chega na Sul-Americana, muda o espírito, né? O time não vence no Campeonato Brasileiro há 4 jogos, mas quando chega na Copa Sul-Americana, acaba humilhando todo mundo, né? É impressionante a equipe do Ceará. E olha, se o Ceará continuar nessa pegada na Copa Sul-Americana, eu acho que vem forte, tá? Talvez pode ir longe, talvez, quem sabe até uma semifinal, não se surpreenda se isso acontecer. Veremos aí, né? Realmente o Ceará está fazendo uma grande campanha na competição sul-americana e é muito legal a gente ver o futebol nordestino tendo um representante aí nessas competições sul-americanas e é muito legal a gente ver o Ceará fazendo uma grande competição aí dentro da sul-americana e conquistando uma grande vitória diante da equipe do General Cabadeiro, né? Me agrada muito esse estilo de jogo aí do Dorival Júnior. O Ceará é uma equipe muito do meio para frente, uma equipe muito dinâmica e muito veloz, né? E foi o que a gente viu que o Ceará usou isso ao seu fator aí para aplicar essa goleada
e o Ceará conseguindo uma importante vitória diante da equipe do General Caballero. E vamos falar, Daniel, agora de outro time brasileiro que conquistou uma importante vitória dentro da Copa Sul-Americana, que é o Internacional, né? O Internacional jogando no Beira-Rio, venceu a equipe do Independente Medellín pelo placar de 2-0. Um dos gols tá aí, ó, de um dos atletas que tá aí na imagem, o Edenilson marcando um dos gols aí da partida, e o Internacional conquistando uma importante vitória diante da equipe do Independente Medellín. O Atlético. Não, o Atlético não. O Internacional ontem fez uma bela partida, né? Conseguiu uma vitória bastante importante por 2-0 com dois gols do Edenilson, grande ídolo do Inter, né? Desde 2017, ele simplesmente vem jogando muita bola. Inclusive, ontem fez um golaço, né, de fora da área. A bola foi no ângulo. E a equipe do Internacional depende agora só de si, né, para conseguir a classificação. Tem o mesmo ponto, o mesmo número de pontos do Guarenha, que também tem 9 pontos, porém o Inter leva vantagem devido ao saldo de gols. Então, assim, o Inter só depende de si mesmo para conseguir a classificação. E Daniel, já a fica à equipe. vontade. Oi. Fica à vontade aqui, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta, mas fica à vontade para seguir seu raciocínio, desculpa. E já a equipe do Independente Medellín está eliminada, né? Perdeu ontem, tem 4 pontos. Tem 4 pontos, né? Apenas duas equipes podem se classificar, pode chegar no máximo a 7. Aliás, nem se fossem duas equipes que tivessem chance, a equipe do Independente Medellín teria classificação, né? Porque assim, fez uma campanha bem ruim, tá? Nessa Sul-Americana. Empatou um jogo, venceu outro e depois perdeu 3 jogos consecutivos. Então, assim, eu esperava até mais, tá? Da equipe do Independente Medellín. Eu achava que ela que poderia estar na situação que o Guarenha está hoje, né? Colada com o Internacional, mas já está praticamente eliminada, né? E, e vai destacar também o Edenilson, né? Que durante a comemoração fez um gesto, né? Novamente, contra o racismo. Ele que, segundo ele, né? Foi chamado de macaco pelo jogador do Corinthians no último final de semana. Enfim, né? Assim, uma vitória. Mas foi uma vitória bastante importante do Internacional, tá? Tinha que vencer mesmo. Agora é focar no Campeonato Brasileiro, tá? Porque a equipe não vive um grande momento, né? Então, assim. E aos poucos o Mano Menezes pode acabar encaixando esse time. Então, foco no Campeonato Brasileiro agora. E você já entrou na pergunta que eu iria fazer, Daniel. Como que você analisa até o momento o trabalho do Mano Menezes frente à equipe do Internacional? Então, assim, ele até conseguiu uma vitória, né, diante do Fluminense no Maracanã. E naquela época, o Fluminense ainda estava em uma certa ascensão. Aí depois, aí no final de semana, conseguiu o empate contra o líder Corinthians dentro do Beira-Rio. Assim, eu acho que o Internacional pode mais, mas assim, até agora o Mano Menezes vem até fazendo um trabalho ok. Mas assim, a gente vê que a equipe do Inter ainda tem muito que melhorar. Exatamente, tá aí a excelente análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E Daniel, agora vamos falar de outro clube brasileiro que jogou pela Copa Sul-Americana e venceu, que foi o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense que venceu diante da equipe do Antofagasta pelo placar de 1-0, né? O Atlético Goianiense que teve o retorno do técnico Jorginho no seu comando e conquista essa importante vitória na Copa Sul-Americana pelo placar de 1-0 diante da equipe do Deportivo Antofagasta. Olha, a equipe do Atlético Goianiense, assim, fez um bom jogo ontem, tá? Diante do Antofagasta. Eu esperava até que poderia ganhar por um placar mais elástico, porque o Antofagasta é o lanterna do grupo F com 3 pontos. E conseguiu marcar com o atacante Jorginho, né? Que vive em uma boa fase realmente. E olha, eu acho que o Atlético Goianiense, assim, vem fazendo. Pode até ser eliminado, entendeu? Porque ainda tem. Porque a LDU ainda joga hoje contra o Defensa e Justiça e também joga contra o próprio Atlético Goianiense na próxima semana. Agora, mesmo se for eliminado, o Atlético Goianiense fez uma campanha digna, tá? Porque é o seguinte, né? Tem 12 pontos até aqui, ou seja, são 4 vitórias e apenas uma derrota. E pelo que eu vejo que o Atlético Goianiense produziu na Copa Sul-Americana, venceu até
um time bastante enjoado, que é o Defensa e Justiça, e os dois jogos ainda, então acredito que o Atlético Goianiense merece a classificação, né? Eu não acredito que vai ganhar porque tem times melhores, mas assim, vem fazendo uma boa campanha até aqui, tá? E mesmo que seja eliminado, dá para considerar uma campanha digna, sabe por quê? Porque olha o grupo do Atlético Goianiense, né? Tem o Defensa e Justiça, que está bem no Campeonato Argentino. Também tem a LDU, que tem experiência em jogar competições internacionais. Então, assim, eu dou os parabéns à equipe do Atlético Goianiense pelo trabalho que fez durante essa fase de grupos. Independentemente do resultado, eu acho que os jogadores do Atlético Goianiense saem honrados. Daniel, agora eu te faço a pergunta, foi a pergunta que eu fiz para o Gabriel, acho que no programa de segunda-feira, e hoje eu faço aqui com a sua participação. O que que você acha aí da demissão do técnico Humberto Louser e a volta do técnico Jorginho sobre o comando da equipe do Atlético Goianiense? Olha, eu acho que o Humberto Louser, ele foi demitido muito por conta do trabalho que ele fez no Campeonato Brasileiro, né? Porque o time estava na zona do rebaixamento. Assim, eu acho assim que por mais que a equipe esteja bem na Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro é bastante importante, então assim, a equipe estava fazendo uma campanha bem ruim, estava com risco até de ser rebaixada. Agora, eu acho que o Jorginho, eu acho o seguinte, né? Se o Atlético Goianiense pensa, por exemplo, em grandes frutos no futuro, fazer uma campanha no Campeonato Brasileiro, igual fez é, nos dois campeonatos brasileiros ano passado, eu não sei se o Jorginho é esse cara ideal, tá? Eu não sei se o Jorginho é esse cara ideal. Agora, se for para lutar para não ser rebaixado, eu acredito que o Jorginho pode ajudar esse time a escapar do rebaixamento, né? Só que assim, tá muito cedo para pensar nisso, né? Porque até agora foram apenas 6 jogos disputados e a equipe ainda está na 11ª colocação, né? Então assim, tem que ter paciência. E o Jorginho também fez um bom trabalho no Vasco, né? Ele quase fez em 2015, né? Quando a equipe do Vasco estava com 13 pontos na 20ª posição, ainda quase ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento, né? Porque fez um segundo turno impecável, porém já estava tarde demais e a equipe acabou sendo rebaixada, né? Inclusive conseguiu ser campeão carioca pelo Vasco no ano de 2016. Aí depois caiu de produção junto com o time e acabou sendo demitido, né? Mas assim, eu acho que a contratação do Jorginho talvez seja arriscada, tá? Arriscada. Eu não acho ele assim um grande treinador, mas acho que pode trazer alguma coisa para o Atlético Goianiense. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, Daniel, a gente detalhou as partidas de hoje dos clubes brasileiros na Libertadores e na Copa Sul-Americana. E aqui dentro do nosso Connect Sport, nesse momento, vamos estar falando dos jogos de hoje, né? Dos clubes brasileiros na Libertadores. E quem vai trazer uma reportagem especial dentro do nosso Connect Sport é o nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport. Quarta-feira aí com cara de Dia das Bruxas para alguns times brasileiros, né? Alguns times que jogam sua vida hoje na Libertadores. Muito torcedor que não dormiu, né? De ontem para hoje, só pensando nessa noite de quarta-feira, nos jogos de hoje, né? Uma rodada bem complicada para os brasileiros. Tirando, né, o Palmeiras, né, que vai ser quem a gente vai começar falando aqui. O Palmeiras que já está classificado desde a rodada passada, é o detentor da melhor campanha dessa Libertadores e está jogando agora em busca de bater mais e mais recordes, né? O Palmeiras agora que busca ser o time com o maior número de gols, né, em uma edição na fase de grupos da Libertadores. O recorde é do River Plate com 21 gols em 2020, na fase de grupos de 2020. O Palmeiras já tem 20 gols, né, com 2 jogos a menos. Então o Palmeiras está bem próximo aí de bater essa marca. Mais um recorde desse time que, enfim, além de todos os títulos, também bate muitos recordes. É um time que está fazendo muita história. Resta a gente só aproveitar esse momento do clube. Já outro time que está em uma situação mais delicada é o Atlético Paranaense, né?
que ontem o resultado ajudou, bem verdade, né? Os concorrentes diretos empataram, então o Atlético Paranaense vencendo hoje o Libertad do Paraguai em casa, né, na Arena da Baixada, diante do seu torcedor, ele consegue entrar de novo na classificação para as oitavas de final, né? Ele consegue pular para o segundo lugar, o Libertad que está em primeiro, e jogaria na última rodada por um empate. Já o terceiro time brasileiro que joga nessa noite de quarta-feira é o Fortaleza, né? No grupo F ali, o time está numa situação um pouco mais delicada, o time está em terceiro lugar no grupo, joga fora de casa hoje contra o Alianza Lima do Peru, lá no Peru, né? O Alianza, que é o último colocado do grupo, é bem verdade, mas para o Fortaleza não deixa de ser um jogo complicado, e para o Fortaleza hoje a vitória é primordial, né? E dependendo do resultado, na Argentina, no estádio do River Plate, né? No Monumental de Núñez, onde vão se enfrentar River e Colo-Colo, com a vitória do River Plate, o Fortaleza ele consegue igualar o número de pontos do Colo-Colo e dependendo do saldo dos resultados, consegue até passar o Colo-Colo no saldo de gols e jogaria no último jogo por um empate lá no Chile contra o Colo-Colo, né, para tentar passar para a próxima de fase. Então hoje o Fortaleza joga suas últimas fichas, precisa ganhar fora de casa e torcer por um resultado favorável para o River Plate na Argentina para tentar passar para a próxima fase. Por fim, temos o América Mineiro, que é o time mais complicado, a situação mais complicada, né, entre os times brasileiros. Está em último lugar no seu grupo com apenas um ponto, mas tem uma matemática simples, muito difícil de acontecer, é verdade, mas simples para a gente entender. Se o América ganhar os 2 jogos fora de casa e o Atlético Mineiro vencer os 2 jogos dentro de casa, o América Mineiro passa pelo saldo de gols e tira o Tolima, né? Então é isso que tem que acontecer. O América tem que ganhar os 2 jogos fora de casa, não tem que pensar em mais nenhum outro resultado, e o Atlético Mineiro tem que ganhar dos seus 2 concorrentes diretos, né? Dentro de casa, e nenhum outro resultado pode acontecer. Só assim que o América vai poder sonhar com a vaga nas oitavas, né? E aí, meus amigos, temos uns times aí brasileiros com a vida um pouco mais fácil, outros com a vida bem difícil, né? Torcedor aí já coçando a cabeça, desesperado. E o que vocês acham aí no estúdio? Como é que vai ser? Qual o destino dos nossos times aí nas próximas rodadas da Libertadores? Lucas Rangel para Connect Sport São Paulo. Obrigado aí ao nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, trazendo uma excelente reportagem aí no nosso Connect Sport, trazendo aí os compromissos dos clubes brasileiros que vão entrar em campo nesta noite pela Copa Libertadores. E Daniel, já respondendo a pergunta do Lucas no final da reportagem dele, vamos começar falando da equipe do Atlético Paranaense, que nessa noite na Arena da Baixada enfrenta a equipe do Libertad em busca da sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Na sua visão, Daniel, o que podemos esperar dessa partida? Bom, antes de tudo, eu só vou falar que os jogos que acontecerão hoje, às 7 horas acontecerá Palmeiras e Emelec no Allianz Parque, e vamos comentar aqui, né, daqui a pouco. Também no grupo do Palmeiras, no estádio Pueblo Nuevo, vai ser Deportivo Táchira contra Independente Petroleiro. O Atlético Paranaense enfrenta o Libertad na Arena da Baixada. Aí, no grupo do Bragantino, o Nacional do Uruguai, às 7 horas, enfrenta o Vélez. Hoje também, o Tolima enfrenta o América Mineiro, na Colômbia. O Alianza Lima recebe o Fortaleza. No grupo G, o Colón da Argentina recebe o Olímpia. Esses são os jogos de hoje, né? Falando agora sobre o Atlético Paranaense, assim, a situação do Atlético Paranaense é bastante complicada, tá? Jogar contra o Libertad não é fácil. É um time que sabe jogar Libertadores, que por mais que não conquiste títulos há muito tempo, é um time que está sempre lá, sempre para em umas quartas ou uma semifinal. Agora, o Atlético Paranaense tem a seu favor o apoio da torcida, né? Porque a torcida do Atlético Paranaense faz uma festa imensa lá, além do gramado sintético, né? Então, eu acredito que o Atlético Paranaense tem todas as condições de vencer a equipe do Libertad hoje. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E já fica à vontade, Daniel, para dar a sua visão do Palmeiras, né? O Palmeiras que também essa noite enfrenta a equipe do Emelec do Equador no Allianz Parque. E o que você espera dessa partida do Palmeiras? Aqui, eu não tenho muito a dizer sobre a equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras é o líder do grupo A com 12 pontos, já está classificado e já tem a melhor
já garantiu, aliás, o primeiro lugar do grupo A. Bom, a expectativa é que o Palmeiras goleie mais uma vez, né? Olha, não, eu acho impressionante. O, o saldo de gols do Palmeiras é 18, tá doido. Em apenas, em apenas 4 jogos, né? São 20 gols em 4 jogos. Então, assim, é impressionante o ataque do Palmeiras na Libertadores, né? E olha que ainda chamam o Abel Ferreira de retranqueiro, né? Verdade. Então, assim, eu. Oi? É, o pior que é verdade, às vezes chamam ele de retranqueiro. Você fez uma ótima colocação. É, velho. Então, eu acredito que hoje o Palmeiras vai golear novamente. Não tem muito o que dizer, né? É isso. Daniel, e o que que você espera dos outros clubes brasileiros que entrarão em campo nessa noite, né? Em Bahia, o Tolima recebe o América Mineiro e no Peru, o Alianza Lima recebe Fortaleza. Olha, eu acho que a situação do América Mineiro é bastante complicada. Eu acho que passar para as oitavas de final da Libertadores, eu acho que tem que ser apenas só bônus. Eu acho que o América Mineiro tem que pensar em pelo menos conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, né? Ainda é possível, ainda é possível, né? Se o Independente Del Valle não vencer mais nenhuma partida, mas sim, dá para acreditar, né? Vai ser um jogo bastante complicado hoje, muito também por uma questão de logística. E o time do Tolima também é um time bastante enjoado, tá? É o líder do campeonato colombiano e está também em busca da liderança, né? O Atlético Mineiro tem 8 pontos e o Tolima tem 7, então apenas um ponto separam as duas equipes, né? Então, assim, eu acredito hoje que o Tolima vai dar a vida para conseguir essa primeira colocação. Então, acho que a situação do América Mineiro é bastante complicada, pelo menos na minha opinião. Outro time que vive em uma situação difícil é o Fortaleza, né? Que joga de hoje diante do Alianza Lima. Eu acredito que o Fortaleza tem um time melhor. O Alianza Lima não venceu ainda na Libertadores, vem fazendo uma campanha bem ruim até aqui. É apenas um ponto em 4 jogos. Eu acho que o que pode atrapalhar o Fortaleza, assim, é uma questão, é o fator de ser mandante, tem também uma questão logística, mas se você ver por bola, eu acredito que o Fortaleza vai conseguir a vitória no jogo de hoje. São esses, né? São esses os jogos, né? Isso, exatamente, Daniel. Tá aí o nosso comentarista Daniel Godoy dando as suas análises sobre as partidas de hoje dos clubes brasileiros da Libertadores. E vamos falar dos clubes brasileiros, Daniel, que vai entrar pela Copa Sul-Americana, né? Jogar nesta noite pela Copa Sul-Americana. Teremos o River Plate do Uruguai enfrentando a equipe do Cuiabá e o Santos recebendo na Vila Belmiro o União La Calera. O que que você analisa, Daniel, desses dois confrontos aí dos clubes brasileiros pela Sul-Americana? Assim, o Santos eu vejo que é igual São Paulo, né? Joga bem dentro de casa, mas tem dificuldade de jogar fora, né? Porque assim, joga bem na Vila Belmiro, mas assim, joga mal fora de casa. Por exemplo, perdeu para o Goiás nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E assim, e são duas equipes que vêm fazendo campanhas bastante semelhantes, né? O Santos precisa da vitória porque está em segundo lugar, né? O primeiro colocado é o próprio União La Calera com 8 pontos. Então, assim, para depender só de si para conseguir a classificação, é importante o Santos conseguir a vitória no jogo de hoje. E se perder, né, para o União La Calera, já era. Então, eu acredito que o Santos, assim, é favorito, tá? Porque, assim, tem o Brangulo, tem também o Léo Batistão. Eu vejo que aos poucos a equipe do Santos vai se encaixando e também, principalmente por jogar na Vila Belmiro, eu acredito que a equipe do Santos consegue uma vitória no jogo de hoje. Daniel, Outro fica à time vontade. também o Cuiabá, né? O Cuiabá que joga hoje contra o River Plate do Uruguai. E a situação do Cuiabá tá bastante complicada, tá? Tá bastante complicada a situação do Cuiabá, não tá fácil. Venceu a primeira partida jogando lá no Mato Grosso, mas depois perdeu os outros 3 jogos e joga hoje contra o River Plate do Uruguai. O primeiro colocado é o Melgar, que tem 9 pontos, o Cuiabá tem saldo -2, então assim, é bastante complicada a situação do Cuiabá. Mas eu acredito que a equipe do Cuiabá
consegue vencer o River Plate no jogo de hoje. Agora, em questão de classificação, eu acredito que está bastante complicado, tá, para o time do Cuiabá. Daniel, agora um saldo que você faz aí, tanto do Cuiabá, agora na troca de técnico com o Pintado, né? E também o saldo que você faz do trabalho do Fabian Bustos frente à equipe do Santos. Bom, assim, o Cuiabá mudou de técnico recentemente, né? O Cuiabá, é, o time continua fazendo uma campanha ruim na Copa Sul-Americana, assim, perdeu 3 jogos, então, assim, pensar em classificação é bastante complicado. Agora, o Fabian Bustos, eu acho que vem fazendo um bom trabalho, tá? Porque a equipe do Santos era um forte, era uma forte candidata ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele ainda vem conseguindo fazer um certo milagre com esse time do Santos. Muito também por conta dos reforços, né? Tem também o Marcos Leonardo, tem o Léo Batistão, tem o Brian Angulo. Então, assim, eu acho que o Bustos vem fazendo um bom trabalho, né? Agora, o time precisa melhorar nos jogos fora de casa. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando os clubes brasileiros que entrarão em campo nesta noite pela Copa Sul-Americana. E agora chegou aquele momento dentro do nosso Connect Sport do futebol europeu, né? O futebol internacional tendo espaço aqui dentro do nosso programa, com o nosso correspondente Henry James, diretamente de Aveiro, trazendo as notícias aí no nosso programa das partidas que tivemos de ontem em solo europeu. Boa tarde, Gabriel, amigos do Connect. Prazer enorme estar falando com vocês novamente. Ontem tivemos o jogo entre Southampton e Liverpool. O Liverpool tomou um susto no começo do jogo, mas conseguiu virar o placar, 2-1 de virada, e deixou a briga pelo título acirrada. Agora fica a 1 ponto de distância do líder Manchester City. O City vai enfrentar o Aston Villa na última rodada e o Liverpool enfrenta o Wolves na última rodada. Então, Premier League tudo em aberto, grandes jogos para a gente acompanhar. E hoje também vamos ter a final da Liga Europa. O Frankfurt encara o Rangers. A final vai ser realizada em Sevilha, na Espanha. Será o terceiro duelo na história das duas equipes. O Frankfurt venceu os 2 duelos anteriores. E pelo lado do Rangers, o lado positivo também que nessa edição já eliminou 2 equipes alemãs. O Rangers bateu o Dortmund e bateu o RB Leipzig também. Então temos aí um jogo aí para acompanhar nessa noite. Tá bem? Tanto o lado positivo do Frankfurt de nunca ter perdido pro Rangers na história em 2 jogos, e tanto pro lado do Rangers, o lado positivo de ter eliminado 2 equipes alemãs na competição até o momento. Então ficam de olho hoje no jogo da final da Liga Europa. Uma boa tarde a vocês e um ótimo programa, meus amigos. Tá aí, muito obrigado ao nosso repórter Henry James, aí, correspondente de Portugal, detalhando aí as partidas que tivemos aí em solo europeu e detalhando também a grande final que teremos da Europa League, né? Lembrando que o Eintracht Frankfurt enfrenta a equipe do Rangers jogando na Espanha, no Ramon Pizjuán, estádio do Sevilha. Nesta noite teremos essa grande final aí na Copa da Europa League. E Daniel, antes da gente começar a falar da Europa League, vamos falar da briga na Barclays Premier League, né? Essa briga pelo título aí que está bem acirrada entre Manchester City e o Liverpool que consegue uma importante vitória diante da equipe do Southampton pelo placar de 2-1. Não, a gente vê o elenco do Liverpool, né? Que mesmo poupando os jogadores titulares, ontem conseguiu vencer e fazer um bom jogo, né? Tudo bem que começou com dificuldades, né? Inclusive, a equipe do Southampton saiu na frente com um golaço do Redbone, tá? Assim, ele cortou pro meio e bateu no ângulo, sem chances pro goleiro. Aí depois o Liverpool conseguiu reagir com o Minamino e também com o zagueiro Matip. E a gente vê, e assim, o time do Liverpool tem elenco, tá? Tem elenco, a gente percebe isso. Inclusive também o Firmino, né? Que por mais que hoje seja reserva, ontem conseguiu fazer um dos gols, só que estava impedido, né? Eu acho impressionante. O Firmino, né? Ele não consegue render pela seleção brasileira, mas no Liverpool ele consegue dar certo. Isso é muito também por conta, porque o Firmino, ele não é aquele centroavante finalizador, né? Ele é mais responsável por criação de jogada, sabe? De dar assistência.
essas coisas. E com o Tite, ele acabava jogando bastante como um centroavante nato. E ele não é esse jogador. E a gente vê, olha que a Premier League terá fortes emoções até a última rodada, né? O Manchester City poderia ter consolidado o título no final de semana, mas acabou empatando. O Liverpool também tinha empatado, né? Só que aí o Liverpool venceu ontem. Então, assim, eu acho que a última rodada da Premier League vai ser emocionante, né? Daniel, agora já vamos entrar em palpite, na sua opinião. Quem vai ser o campeão inglês? City. Também vou de Manchester City. Com muita dor no coração, acho que Assim, pela tabela vou de eu, City. assim, sim, é, eu acredito que vai ser o Manchester City, porque assim, por estar na frente, né? E que eu não acredito, e que eu acredito que por ser uma final, eles vão dar a vida no próximo jogo. Agora, são duas equipes bastante niveladas, né? E se o Liverpool tivesse na frente, eu iria de Liverpool, mas como é o City, eu vou de City. Exatamente, tá aí, veremos aí e pode ter certeza que dentro do Connect Sport a gente vai trazer uma cobertura especial aí do futuro campeão inglês dessa temporada, entre o título que vai estar nas mãos ou do Manchester City ou da equipe do Liverpool. E bom, Daniel, e vamos fazer agora aqui a análise da Europa League, né? Teremos uma grande final aí, o Eintracht Frankfurt enfrentando a equipe do Rangers da Escócia em Sevilha. O que você analisa sobre essa partida? Vamos lá, primeiro eu vou falar sobre a equipe do Frankfurt, né? Assim, a equipe do Frankfurt, ela vem fazendo uma campanha bastante razoável no campeonato alemão. É apenas o 11º colocado. Agora, quando chega na Liga Europa, está simplesmente voando, né? Se classificou na liderança do grupo D com 12 pontos, com 3 vitórias e 3 empates, em um grupo que tinha o Antwerp da Bélgica, o Olympiacos da Grécia e o Fenerbahçe da Turquia. No mata-mata, eliminou o Betis, que recentemente foi campeão da Copa do Rei da Espanha. Aí nas quartas de final, eliminou nada mais, nada menos do que o Barcelona, né? Que estava em ascensão e que era o favorito para conseguir o título. E na semifinal, acabou eliminando o West Ham. O Rangers, né? Teve um caminho complicado também, tá? Eliminou o Borussia Dortmund, aí depois eliminou o Estrela Vermelha, o Sporting Braga nas quartas e o Leipzig nas semifinais, né? De destaque das duas equipes, no Frankfurt tem o Kamada, né? O meia de 25 anos, ele fez 12 gols nessa temporada, aliás, 5 gols e deu uma assistência em 12 jogos nessa temporada. E enfim, né? E do lado do Rangers tem o atacante inglês Rames Tavernier, de 30 anos. Ele é o artilheiro da competição com 7 gols marcados, né? E foi bastante decisivo nos jogos contra o Leipzig e também marcou contra o Braga e também marcou 3 vezes contra o Borussia Dortmund. Meu palpite, eu acho assim, por ter um time melhor, por ter um pouco mais relevância, eu acredito que o campeão será a equipe do Eintracht Frankfurt. Aí já roubando a pergunta do apresentador, tá fazendo o papel de comentarista e apresentador. Grande análise aí do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora sobrou para mim, né, dar esse palpite, analisando as duas equipes, como você mesmo falou, Daniel. São duas equipes bem estratégicas e que fizeram grandes campanhas até a final. É claro que é uma final assim improvável, ninguém esperava aí que essa fosse a atual final da Europa League, mas são duas equipes que têm mérito, são duas equipes bastante ofensivas e eu acredito que é um duelo muito equilibrado, de estilos de jogo parecidos. É como você mesmo frisou, por parte do Eintracht Frankfurt, tem alguns destaques individuais, como Kamada, como Kostic, também volante, que é um jogador que dá uma dinâmica, uma consistência para esse meio de campo, e o Santiago Borré. E por parte da equipe do Rangers também, confesso que eu não conheço muito o time escocês, mas eu sei que é um time muito ofensivo e que fez uma grande campanha, né? Inclusive eliminou dois times aí alemães ao longo dessa campanha da Europa League. Eu acredito assim que vai ser um jogo decidido por detalhes, mas eu já vou emendar o meu placar aí. Acredito 2-1 Eintracht Frankfurt e acredito que a equipe alemã vai ser campeã aí da Europa League. Daniel, a gente está encerrando o nosso Connect Sport, mas você falou que acredita no título do Eintracht Frankfurt. Qual que é o seu placar?
Rapaz, eu acho que vai ser um jogo bastante parelho. 1-0 a Eintracht Frankfurt. 1 a 0 Eintracht, será? Então veremos aí É, amanhã, né? Amanhã, pode aí ficar à vontade. acontece igual aconteceu ontem, né? Eu falo 1-0 pro Frankfurt, aí vai lá e 1-0 pro Rangers. É, não deixa de acertar o placar, né? Só que aí já é bom que você já É, especificou aqui o nome dos foi times, rotinha. né? Pro programa de amanhã a gente já vai estar tudo gravado aí. Eu apostei 2 a 1, você 1 a 0 aí no título do Eintracht Frankfurt. Bom, pessoal, a gente está encerrando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, né? Não teremos aí o Minuto Olímpico por conta do nosso comentarista Gabriel aí tá ausente, gripado, mas eu agradeço aí. Amanhã ele vai estar de volta e pode ter certeza que amanhã tanto ele quanto eu e o Daniel vai fazer um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham. E vamos ver, Daniel, se eu ou você acertou o palpite aí desse título da Europa League. Bom, meu amigo, muito obrigado, Daniel, pelas suas excelentes análises e pela sua participação no Connect Sport de hoje. Muito obrigado, Gomes. Agradeço você que nos está assistindo pela sua audiência. E é isso aí, né? E tudo que comentamos aqui hoje, todos os jogos de que falamos que aconteceram hoje, comentaremos amanhã aqui no Connect Sports, né? E eu quero falar também do calor tá aqui em Vitória. Olha só meu estado, tá muito calor aqui em Vitória. É isso aí, galera. Até amanhã. É isso aí, Daniel. Um abraço, meu amigo. Até amanhã. Se aí tá um calor, aqui tá um frio danado, viu? Eu tô com duas blusas e ainda tô sentindo frio. Muito obrigado à audiência de todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais aí, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação de qualidade que vem aí da Connect Brasil TV. Sexta-feira vamos ter a estreia aí do podcast Talk Bird, né? Com Gabriel Cunha. Vamos ter também o programa Empreender é Simples com a Alessandra Angel, além de toda a programação que veio por aí diferenciada da Connect Brasil TV SP. Por isso eu te convido a nos seguir nas redes sociais para você acompanhar aí a nossa programação. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.